Fala Vaso! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Já estamos aqui direto dos estúdios Play para o nosso segundo episódio do nosso Fala Vaso Podcast. Aliás, do meu, do seu, do nosso Fala Vaso Podcast. E hoje com um convidado super especial. Mas antes disso, a vida não para. O Loucones não para e você também não. Vamos pra cima. Sensacional, tava doido pra fazer isso. Mas antes de chamar ele, que é o fenômeno, precisamos falar dos nossos parceiros. Fala da galera que... Aqueles que nos mantêm no ar. Êxodo, Renascimento, clínica online de psicologia aqui em Divinópolis é com a Êxodo. Você vai pegar seu celular e você vai clicar aí, ó, no seu Instagram, @Fabrício Rugido do Leão, o mago das camadas. Eletromec, a melhor de Divinópolis. O Vilmar, meu tio, tá lá para melhor te atender, juntamente com o Vitão, as duas torres gêmeas de Divinópolis. E Yolanda Menezes, Cassinho, deixa eu te falar um negócio. Essa semana, a esposa do nosso convidado aí tava bonitona pelas ruas de Divinópolis, que passou lá na Yolanda Menezes, fez aquela make. Ela também, a Yolanda, deu um curso de automaquiagem pra Maísa, mas virou outra mulher. Gatona mesmo, assim, ó. Depende da ocasião, cada ocasião é um tipo de maquiagem, né? Aí eu lá, vai num casamento, é um trem, vai numa missa, é outro. Cara, sensacional. Yolanda, uma das melhores maquiadoras aqui da cidade. A Yolanda é um fenômeno, cara. Nosso patrocinador master, o Pastelão, a melhor lanchonete de Divinópolis, agora com 2 lojas. Uma loja na 1º de junho, uma loja na Goiás e um super lançamento que é o pastel com queijo de goiabada. Passa lá na 1º de junho ou na loja da Goiás e confere esse super lançamento do Pastelão. Minha boca virou César, aqui, ó. Você mora aqui, ó. Ah lá, Cassinho, você deu um tapa no cabelo hoje, né, Cassinho? Peraí, que eu vou tirar meu tapa boca, aí, né? Você passou, agora eu tenho que tirar você passou no brabo, cara, pra fazer esse degradê, esse fade. Olha aqui, olha isso. Lá no Brunão, passa lá, perto ali da praça da Copasa, ali embaixo. Praça da Bíblia, né? Praça da Bíblia. Passa lá que o cara tem o talento, ele e o Johnny tá lá, sempre nos apoiando também, sempre ajudando, incentivando. Abraço, e Johnny. O melhor buffet do Brasil... PH Buffet. PH Buffet tá com Cantinho Mineiro Delivery agora pra essa ceia de Natal especial. Você tá na correria aí, tá trabalhando no comércio, a loja fica aberta até mais tarde, não vai ter tempo de organizar uma ceia, chama o PH Eventos que ele vai lá, faz aqui Cantinho Mineiro Delivery. O PH é o nosso patrocinador máximo, Pedrão, aquele abraço, coraçãozinho pra você. É o melhor de Divinópolis, viu? Ele não tem boca não. Sensacional. Fabrício Quirino, eu já falei aqui, Fabrício Rugido Leão, dá uma clicada aí no seu Instagram, @Rugido do Leão. Melhor de Divinópolis. Loja Sacramor também, a nossa loja lá da comunidade, produtos que evangelizam e contribuem também com os nossos projetos sociais e de evangelização. Produtos de evangelização aqui em Divinópolis é na loja Sacramor. Segue lá. Vamos chamar o homem? Vamos chamar o fenômeno? Chama aí o monstro. brabo. Tô até emocionado. Vem pra cá, eu Daniel Diniz! Vou chorar! Fala, Vaso! Fala, Vaso. Vai estourar a bomba, irmão. Vai estourar a bomba, moço. É isso aí. Obrigado vocês pelo convite de poder estar aqui participando desse podcast mais esperado mesmo aqui da nossa região, do nosso Brasil, enfim. A bomba estourou. Bora pra cima. Isso aí, Loucones, Cassinho, que alegria estar aqui com vocês. Cara. E Deus abençoe você que está nos acompanhando em casa nesse podcast especial de Natal. Eu tô emocionado, Lucas, e você? Cara, pra mim é uma alegria estar aqui. Já falei isso aqui no início, quero falar de novo na frente do Dani. Né? Ele sabe dessa história do carinho que eu tenho por ele e que o testemunho de vida dele, em alguns casos, ele vai contar aqui hoje. Impactou não só a mim, mas diversas pessoas. Mas se eu tô na Sacramento de Amor hoje, né? Lógico que fazer uma menção honrosa a Carol Fonseca também, que vai estar nos acompanhando. Mas também muito por causa do Dani, a doação dele, a vida dele que expressa mesmo essa Eucaristia viva que ele é para nós. É o que me motiva muito, me incentiva muito a estar na comunidade Sacramento de Amor hoje como membro de aliança. Então, obrigado por isso, obrigado pelos seus anos e anos de evangelização que nós vamos falar aqui. E esse é o cara, mano. Amém, como diz o Eduardo, nosso fundador, né? O amor sempre vence, não tem jeito. Sim. Aleluia. Amém. Cara, eu fico emocionado porque o Daniel, a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, com a igreja, eu vi o Daniel ministrando, pregando, louvando, e eu virei pra uma amiga minha que tava comigo, que era que me levou pra igreja, e falei assim, Mara, eu quero ser de Deus pra ser igualzinho aquele cara, igualzinho o Daniel. Aí.
E esses dias eu comentei isso no Instagram do Fala Vaz, ela foi e colocou lá, não sei se o Daniel viu. Realmente, o Cassim sempre falou, eu quero ser igual o Daniel Diniz. E o Daniel foi uma das primeiras pessoas, junto com o Hernando e o Fabrício, a me apoiar quando eu comecei a fomentar esse projeto. Porque o Fala Vaz, tudo isso aqui já tinha na minha cabeça. Aí eu comecei a fomentar isso pra todo mundo, falar pra um, falar pra outro. Não, esse trem vai, eu preciso fazer isso girar. As pessoas têm que falar disso. E quando eu falei com o Daniel, ele me apoiou demais, me falou, do que jeito dele, né? E um dia eu pedi pra gravar um vídeo. Só que ainda não tinha nada pronto. Não tinha, tipo assim, na minha. E eu falei pra ele assim, ó, já tá tudo pronto, já resolvi tudo. Nós já tá com o podcast marcado. E eu já tinha mais ou menos alguma coisa alinhada. Tinha esboço. Tinha um esboço. Eu falei assim, não, eu vou fazer o Daniel gravar um vídeo, eu taco isso aqui lá no Instagram, e a credibilidade do Dani vai me ajudar a levar esse trem pra frente. E não deu outro, filho. O vídeo bombou lá no Instagram. Bombou. O cara é um fenômeno. O cara é estourado. Por isso que eu falo, é o fenômeno Daniel Diniz. Ele é um digital influencer gospel. Ele é, mano. Eu lembro quando o Cassim chegou e falou da ideia do podcast, eu falei, irmão, bacana demais, Divinópolis não tem, vai pra cima e vai arrebentar, a bomba literalmente vai explodir. E tá explodindo, irmão. Glória a Deus pela tua vida, pelo teu sim, pelo teu empenho, principalmente pela sua perseverança. Amém. A galera vê só aqui, né, a coisa acontecendo, mas os bastidores é complicado, né? E vocês dá um trabalho. Segura aí fortemente aí, como diz, né, na cabeça do boi pra coisa acontecer. Aleluia, Deus seja louvado. Amém. Daniel Diniz. Ô, Dani, vamos começar Diga. a bater esse papo aqui, que a galera tá curiosa. É água de verdade, né? É. Eita, que negocinho. Isso é água mesmo. Batizada. Água pura. E cristalina. Isso é boa, hein? Água de garapa. Água viva. Água viva. Eita, glória. Aleluia. Eita. A galera tá curiosa, Dani, pra saber. Diga. E hoje a gente conhece, né, o fenômeno Daniel Diniz aí nos palcos, Daniel das ministrações, Daniel do Sacramento de Amor. Mas eu queria saber um pouco de como tudo isso começou lá na infância mesmo, desde a sua infância, da adolescência. Como que era o Daniel naquela época? Você já percebia traços do carisma Sacramento de Amor ali na sua vida? Como que foi isso, assim? Foi uma infância tranquila? Você era mais agitado, custoso? Como que foi? Cara, sempre fui muito agitado, né? Eu lembro, você falando aí agora, eu lembro uma vez que acabei de assistir o filme do Super-Homem, Superman. Pô, queria voar, cara. Queria voar, irmão. Subi em cima do... Super Daniel Diniz. Subi em cima do banheiro lá da minha casa, que era aquelas casas, assim, de quintal. O banheiro era do lado de fora ainda. Marrei uma toalha como se fosse a capa do Superman, pulei lá de cima, me arrebentei tudo. Então, cara, desde pequeno, a mamãe me levou, principalmente a mamãe, me levou sempre nos caminhos de Deus, me levava pra igreja, me levava, enfim, fazer tudo aquilo que um bom católico precisava fazer. Comecei muito cedo, servindo como coroinha do Padre Marinho, o pessoal das antigas aí vai lembrar do Padre Marinho, um grande sacerdote que hoje saudoso, né, não está mais no nosso meio. Comecei ajudando, comecei lá na Igreja Nossa da Guia, servindo na missa dele como coroinha, comecei a cantar no coral, primeira vez que eu cantei para Jesus lá na igreja Nossa Senhora da Guia também. Depois veio tudo, né? Primeira comunhão, enfim. E tem aquela fase na vida que a gente dá aquela dispersada, a gente desaparece. Parece que a mãe, parece que o pai não ensinou nada. Mas respondendo a sua pergunta, porque daqui a pouco eu sei que nós vamos chegar ali na fase adolescente, na fase jovem, embora, né, eu era uma criança, vamos dizer assim, normal, porque hoje em dia o menino ser custoso, o menino ser muito agitado, ele é problemático, aí tá com problema, ele tá com aquilo, é síndrome disso, daquilo outro. Eu era uma criança normal ali pra minha idade. Fiz tudo que uma criança de 8, 9, 10 anos aí. Mas muito algo na minha infância que me marca muito, falo das minhas pregações, que é relacionado ao meu pai. Eu lembro que no Natal, né, nós estamos aqui nessa época tão propícia para falar disso, no Natal, papai não estava com condição de comprar presente para nós lá em casa, para eu, meu irmão, e o papai vendeu o step do carro que ele tinha. Naquela época lá, né, vendeu um step de carro, vendeu o step do opalão que ele tinha e chegou lá em casa com presente pra gente. Eu lembro que isso me tocou muito profundamente na época e me toca até hoje, de lembrar. Hoje eu sou pai, tenho 3 filhos, e eu sei o que passou ali no coração do meu pai para poder chegar com aquele presente ali para nós de Natal. Então, na minha infância, algo que me marcou, que marca muito mesmo, me comoveu. Impactou muito, literalmente, impactante. Foi essa atitude aí do meu papai, grande Marco, tá nos assistindo aí, pai.
Amo Beijo, o senhor. Marco. Seu filho é um fenômeno. Por causa do senhor. Isso aí. Marco e Dona Liette também, Isso, que a gente não pode exatamente. esquecer da sua grande Mames. intercessora. Tem uma história, essa me chamou um pouco a atenção quando o Lucas, eu não sabia, o Lucas que me mandou, que foi quando a sua mãe, a Dona Eliette, teve que juntar umas moedinhas, colocar num saquinho pra pagar um mototáxi, pra você chegar em Gostoso, Daniel casa dá um trabalho. depois de uma noite de gandaia. Eu já tava naquela fase, assim, de rebeldia já tava na minha juventude, né? E eu saía. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi, mas o resto, enfim, fiz muita coisa errada e eu gostava muito de sair. O meu vício era sair, era balada, cara. Sair quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes voltar na segunda-feira. Gostava muito de uma confusão. Então, enfim, o meu divertimento era sair, era balada. Teve uma vez que eu não tinha dinheiro, o pessoal das antigas aí vai lembrar, acontecia muito baile na Toca do Tamanduá. Vocês lembram desse clube aí? A Não. extinta Toca do Tamanduá. Até Acontecia hoje. uns bailão lembra? lá, dia de sexta-feira. Tem até hoje? Eu acho que a Toca acabou, Não, né? existe o espaço O espaço. abandonado e tudo, mas Aí tinha um baile lá, e eu não tinha dinheiro pra poder ir. Não tinha dinheiro pra poder ir, não tinha dinheiro pra poder entrar, não tinha recurso nenhum financeiro pra poder ir. E o que eu fiz? Ah, eu vou, meu vício era sair, peguei, tinha lá umas moedinhas pra pagar o ônibus. eu vou mesmo. Todo Ali jeito. no São Judas, morava no São Judas, os ônibus que passava ali era o Quintino Júlia Fonseca, já parava lá perto, lá eu vou, converso com alguém, muito provavelmente eu vou conhecer alguém que tá lá na portaria, a pessoa me passa, me passa lá, eu entro e depois eu vou embora, não sei como, arrumo uma carona, se eu não arrumar carona eu atravesso a cidade Vem a pé. e venho a pé. E vem a pé. E minha mãe, não, mas como é que você vai sair de jeito? Não tem como, você não tem dinheiro nem pra voltar, é perigoso. Não, mãe, vai dar um jeito lá, vai acontecer alguma coisa, eu dou um jeito, eu vou embora. Eu fui, o ponto era perto da minha casa. Eu tô sentado lá na guarita esperando um ônibus. De repente eu escuto o portão da minha casa, no portão de grade, com corrente, o portão mexeu, olha minha mãe, Balançou né? tudo. Eu, puxa vida, minha mãe vem, né? Vem dar aquela lição de moral, vem dar sermão, né? Aí eu tô lá, sentado na guarita, a mamãe chega, enfia a mão no bolso dela, Nossa. tava com paletó. Ela pegou o dinheiro que ela tinha, moeda, dinheiro dobrado, colocou assim, amassado na minha mão aqui. Esse dinheiro é pra que quando acabar a festa, não vende a pé não. É perigoso alguém fazer alguma coisa com você na rua. Pega um telemoto e vem embora direto pra casa. Irmão, não dei conta de ir, cara. Minha mãe entrou pra Constrangeu. dentro, eu fiquei ali a noite inteira chorando no ponto de ônibus, tentando entender o que aconteceu ali. Peraí, eu esperando minha mãe me dar o maior sermão aqui, pagar o maior sabão. Aí Jesus ali me amou Cuidado muito de Deus, carinho de através Deus. da minha mãe. Ali eu experimentei, fui impactado pelo amor de Deus através da minha mãe, Liette. Mãe, amo a senhora, tá? Glória a Beijo, Deus. Dona Fica Eliette. a intercessão de mamãe, né? Pois Ela é. fez isso, mas o coração dá assim, eu vou dar, mas eu não quero que ele Eu vá. quero- A mamãe- fica aqui. a mamãe Deu é certo, ótima. Deu certo. A mamãe é ótima, a mamãe é ótima. A mamãe, ela tem um grupo de intercessão lá em casa, né? Na casa dela. Certo. Todo domingo, o pessoal se reúne lá Sim. pra poder rezar o terço pra interceder, enfim, todas as necessidades. Uma vez eu fui pregar num grupo de oração aqui em Divinópolis, a coordenadora do grupo, ela rezava o terço com a minha mãe e não sabia que eu era filho da Liette. O que aconteceu? Eu cheguei lá, preguei, foi uma bênção. Eu fui e falei, eu sou filho da Liette, você reza lá todo domingo. Ela, como assim? Eu não sabia que você era filho da Liette, a Liette é sua mãe. Ela foi pro grupo da minha mãe no domingo, chegou lá e falou assim, minha mãe, ô Liette, eu conheci seu filho, ele é uma bênção. A minha mãe é bênção porque você não vive com ele. Não mora com você. A mamãe é de jeito. Vai a comer um mamãe- quilo de sal. A mulher é muito autêntica, puxei muita coisa assim da minha mãe. Muito trejeito da minha Isso é uma mãe. coisa que o Daniel é autêntico, viu? Ele é diferenciado. Como é bom. É. Ô Dani, então, Diga. nessa época, assim, então, né, de juventude, de balada, de farra, né? Você é um cara bonitão, né? Assim, você foi mais... Pinta, fala pinta. Ele é pinta, ele foi mais beneficiado do que nós, assim, né? Nós é meio da lata Mas que eu estragada. sei, né? eu Depende, não. o que é beleza pra você. Mas Você tá que eu falando sei, eu não, eu sou lindo, filho. Que isso, né? É um cara Ajuda aí. muito bonito. Eu também aprendi com o Eduardo que eu sou lindão. Eu sou lindão, Eu é. sou lindão. Que culpa tenho eu? Também fazer o quê? Depende do ponto de vista. Mas, assim, tem muitos jovens, Dani, que nos assiste e que nesse momento tá vivendo essa transição de tipo assim, cara, eu tô aqui na igreja, eu tô num movimento, uma pastoral bacana, mas tem algo ainda no mundo que me atrai, tem algo que me puxa, e a gente sabe da dor, principalmente, que é às vezes fazer as renúncias, né, para viver aquilo que Deus nos chama. Você consegue se lembrar das principais renúncias da época ali, de balada, de gandaia que você fez, para você poder, de fato, quando você teve sua experiência com Deus, assim, para
para começar a caminhar com Jesus, tudo aquilo que você teve que renunciar? Então, como eu disse, eu gostava muito de balada. Era, assim, pra mim tinha que ter uma balada na parada. Se não tivesse, Inimigo do fim, né? Como isso. eu. E tinha, às vezes acontecia de ir 2, 3 festas na mesma noite. Sim. Eu tive uma experiência com o amor de Deus em 2002. Experimentei mesmo que a coisa de Jesus me ama. Eu senti. Existia alguma coisa, uma unção, uma atmosfera no ar, num grupo que eu participei, ali eu experimentei mesmo o amor de Deus. E de 2002 até 2004, eu caminhei com um pé na igreja e um pé no mundo. Literalmente, aí o cristão Raimundo, né? O pé na igreja e o pé no mundo. E eu não conseguia romper assim de uma hora para outra. Não conseguia. Ah, para mim é normal, eu tenho que ir, eu não dou conta. E 2 coisas mexeram comigo profundamente que me ajudaram nesse processo aí. Eu participava de um grupo aqui de Divinópolis, o Água Viva, acontece até hoje, de toda segunda-feira, 19h30. Eu era desse grupo de oração e lá eu já ministrava, eu já cantava, né? Já falava, enfim, que Deus nos amava, falava aquilo que Deus tinha pra gente, que escolher Deus sempre era o melhor. E a primeira coisa que aconteceu foi que eu fui pra festa da fantasia, né? Já era servo de grupo de oração, fui pra festa da fantasia. Tô na festa da fantasia, chegou uma menina lá, chegou pra mim, eu fantasiado de presidiário. Era em homenagem a algum presidente? Já caminhava, hein? Fantasiado de presidiário. Uma moça chegou pra mim, uma jovem, me recordo o nome dela até hoje, Isabela. Ela chegou pra mim e perguntou assim: você é o Daniel do grupo de oração Água Viva? Bom, naquela época não tinha rede social nem nada, década de 2000, né? E eu ia tranquilamente, ninguém vai me encontrar, né? Quem que vai me encontrar? Não tem o Instagram, não tem o Facebook, não tem a rede social. E quando essa menina chegou, essa Isabela chegou e falou: você é o Daniel do grupo de oração Água Viva? E ali eu já bambiei as pernas, eu lembro direitinho, eu queria ser igual avestruz, né? Enfiar a cabeça no... Sou eu, mas você não fica falando lá que essas festas não deve a gente que procura as coisas de Deus, não pode participar. Acabou comigo. Nossa. Acabou comigo. Lavou a cara, literalmente. Obrigado, Isabela. Eu fui embora e, puxa vida, não dá, né? Já não dá, não tem como continuar. Eu lembro que eu fui conversar com o Adriano Siqueira, até uma sugestão de pessoas pra vocês trazerem aqui, Adriano Careca. Marília. Minha conversão foi ali através dele, uma pessoa que eu tinha muita referência, que tocava, cantava, e eu vinha também de uma realidade dessa aí, sempre toquei, sempre cantei, e eu fui conversar com o Adriano. Adriano, é o seguinte, cara, eu tô caminhando, eu tô sentindo que Deus tem algo pra mim, tem um propósito pra minha vida, mas eu não consigo renunciar o mundo, eu não consigo renunciar às festas do mundo. Achei que o Adriano ia me dar um sermão, cara. O Adriano disse pra mim assim: Dani, que jeitão dele, Dani, continua. No momento certo, o Espírito Santo vai tocar o teu coração e você vai ver aquilo que é bom e aquilo que é ruim pra sua vida. Continua. Foi muito sábio ali na hora. Porque aquilo, eu fiquei, puxa vida, eu achei que ele ia falar pra mim, eu tenho que parar de ir, não posso mais. Ele, no momento certo, o Espírito Santo vai te incomodar de tal forma que você nunca mais vai querer essas coisas do mundo. Dito e feito. Então isso aí me marcou muito, Locones, profundamente. E aí que tá a importância, né? De perseverar na caminhada, não parar. Porque às vezes, uma das maiores impasses que a gente tem quando a gente se encontra com Jesus, conhece o amor de Deus, é esse assim, ó, eu quero, mas eu não dou conta. E a pessoa fica naquela indecisão ali, assim, eu vou desistir, eu não dou conta mesmo. Mas é na caminhada, é no perseverar que a gente vai melhorando, que a gente vai sendo curado. Com certeza, porque o jovem, principalmente o jovem, eu prego muito pra jovem, ele oscila muito, né? A juventude oscila muito. No fim de semana tá dando a vida pra Jesus, tá dando a vida pra Nossa Senhora. Senhor, eu sou teu, eu sou do meu amado, eu sou da Imaculada. E no outro tá quebrando até embaixo. Já esqueceu aquilo que viveu os 3 dias de retiro. O que tá acontecendo? Tá faltando a decisão. Mas só toma uma decisão de verdade, uma decisão embasada naquilo que Deus tem pra nós, quem experimentou o amor dele. Exatamente. Não tem como. Exato. Não tem como. Hoje tudo é muito sensorial. Se essa música me fizer chorar, se essa pregação me fizer chorar, eu senti Deus. Hoje é tudo muito no emocional, fica tudo ali muito no externo. Não, precisa deixar Deus entrar e fazer uma obra. Senhor, eu tô aqui, do jeito que eu tô, sou pecador. Senhor, eu não consigo largar o mundo. Senhor, eu não consigo largar a droga, não consigo largar a maconha. Eu tô cheio de vício, Senhor, mas eu quero mudar de vida. Me ajuda. Aleluia, é isso, é isso. Deus entra e faz. Imagina o Daniel, eu fico imaginando o Daniel hoje, ele é
a gente já sabe como que é, e é explosivo, né? Nós também somos assim. Imagina um Daniel adolescente acabar de conhecer Jesus. Tem uma história que eu queria te perguntar. É verdade que você chegou aí pra Canção Nova sem ter dinheiro? Sim. Não, não é assim, bem sem ter dinheiro, né? Não é que eu não fui sem ter Eu dinheiro. também já Pô, fiz cara, isso, cara. década de 2000, o auge. O que é? Canção Nova. Hoje não, hoje nós temos um monte de Juventude, comunidade, né? Pô, Canção Nova, era coisa de louco. Vamos pra Canção Nova. Padre Marcelo bombando, né, cara? Você tá louco? Eu vou pra Canção Nova, quero ir pra Canção Nova. Dunga Pô, estralando. Dungão. E tinha 2 movimentos aqui na cidade, né, que promoviam as excursões, as caravanas. Eu lembro que eu paguei minha caravana para poder ir, tava incluso o local de eu dormir e uma alimentação. Não lembro se era café, janta, não lembro, mas estava incluso, né? Sim. Eu fui, só que eu era muito. Eu fui saber isso depois, né? O pessoal me falou, mas muito depois, o pessoal tinha medo de mim. Por causa do histórico, não sei, era cabeludão, não sei. Fui saber isso depois, bem depois. Aí chegou lá, dispersou todo mundo. Foi cada um pro seu lado. Aí eu fui vendo, foi chegando a hora de comer, a hora de dormir. Cadê Ninguém meu colava povo? comigo, o povo distanciando. Esse trem tá errado, né? Aí eu tinha um dinheiro que eu levei, claro, pra poder comer alguma coisa ali, mas não era o suficiente, cara. Não dava pra comer quase que nada. Eu, na hora que eu vi, ó, não tenho onde dormir, são 3 dias. Chegamos lá na sexta-feira, são 3 dias. Não tenho onde dormir, não tenho onde comer. O que eu vou fazer? Não tinha esses recursos que tem hoje. Ô, irmão, faz um Pix pra mim. Ô, pai, manda pra mim. Não tem como, cara. Não existia esses recursos. Cartão de crédito, não existia nada. O que eu fiz? Eu peguei o meu dinheiro, eu comprei um pão de milho. Deu pra comprar um pão de milho, grandão lá na Canção Nova. Aí eu pedi uma irmã do grupo de oração, deixa eu guardar esse pão de milho, que ela tava numa barraca. Aí eu venho aqui e vou comer durante O evento. o encontro. Eu venho aqui esporadicamente, vou comendo. Então eu passei 3 dias lá na Canção Preceito de Nova, Deus. 3 dias comendo pão de milho e água. Jejum forçado, né, Não, Vaz? cara, impressionante que o pão de milho não era tão grande. Deu pros 3 dias. Providência, né? E pra dormir, eu não tinha lugar de dormir, eu ficava vindo, né? Quem já foi na Canção Nova sabe que é coisa enorme, aquela. Bancada. Que bancar, pô, ele dá uma cama legal, cara. Foi lá Eu mesmo. ficava despistado, que eu tava lá perto do pessoal, Minha que eu tava pensãozinha. curtindo, né? Mas na hora que eles vazavam, eu subia e dormia. Dormia lá na arquibancada. Foram assim, 3 dias. Eu não esqueço, cara, É o poder de porque Deus. eu lembro tanto que Deus fez no meu coração nesse encontro. Era um encontro de fim de ano, de Réveillon, isso mesmo, encontro de fim. Nossa, gente, Deus fez muito no meu coração. Talvez se foi graça de Deus, né? Se eu tivesse me fechado ali, poxa vida, o pessoal me excluiu, eu não teria vivenciado a graça que Deus me deu. Eu tenho certeza que muita coisa que aconteceu na minha vida posteriormente a esse episódio foi frutos daquele fim de semana encontro. abençoado ali na Canção Nova que eu tive. Mas eu não vou falar que eu passei fome. Não, cara, eu comi e fiquei Pão de satisfeito ali com pão de milho. Deus proveu, o Senhor Ali proveu naquela tudo. naquela terra santa ali, né? Multiplicação dos pães. E que É. se na época já tivesse o luau do Braz, ele ia nem dormir. Não, Já ia ficar com o já luau do ficava Braz. direto. Amigo do Pois Braz. é. Quem não caralho. sabe, o Daniel Diniz é amigo do Braz. Amigo Nossa. do Não, Braz. hoje, né? Mas naquela época lá. Braz também já tava Acho que nem o Braz era o Braz Nem ainda. o Braz era o Braz. O Braz tava loucão ainda nas dele. E abraço para Braz Oz, ó. Deus abençoe, meu irmão. Esperamos você aqui em Braz Oz. É Vem isso pra aí. cá. Dani, então, você comentou que o pessoal tinha medo de você, Sim. né? Nesse seu início de caminhada, devido a essa sua personalidade, o Cassim falou que é autêntico, muito explosivo, eloquente, você sofreu muito no início de caminhada, assim, né? Nos movimentos, nos grupos de oração, nos lugares que você frequentava, de Deus mesmo, assim, por ter essa personalidade mais fora da curva, vamos dizer, fora da régua, né? Assim, tipo assim, né? Fora do padrãozinho. Tem aquele cara que chega no grupo de oração padrão, e tem aquele cara que eu acho que é o nosso caso, que a gente chega, tipo assim, chega ali e causa mesmo. A Já gente chega é pra meio, causar. a gente é meio Chama fora atenção da, mesmo onde do chega prumo. e leva a alegria para as pessoas. Como que foi esse seu ingresso na caminhada mesmo assim e seu sofrimento mesmo? Que eu sei que a gente sofre muito, a gente às vezes não expressa, mas internamente a gente se martiriza, a gente sofre, tenta mudar. Como que foi isso na sua vida? Ah, irmão, escuta até hoje, né? Escuta até hoje. Tamo junto. Glória a Deus pelos verdadeiros que chegam e falam, né? O pior é aquilo, né? Eu tenho mais medo de Judas, que era caladinho, do que Pedro, que era explosivo e de vez em quando ficava nervoso, Sim. né? Quem chega e fala com sabedoria, nos ajuda, claro. Melhorei muito, eu era muito
conveniente, né? Enfim, a alegria não é o problema é o exagero. O problema é o exagero. Pra gente só finalizar aquele assunto que você me perguntou, lembra uma vez, cara, só pra você ter ideia, eu era tão da pá virada que quando eu comecei a caminhar, meus amigos do mundo foi lá em casa e me reuniram na sala e falou assim, conta pra nós, conta o quê? Qual que é o plano que você tá? Você tá querendo arrombar a igreja, você tá infiltrado lá dentro, você tá infiltrado lá dentro só pra poder descobrir como é que você vai arrombar a igreja, já pra você ver o nível, né? Então, cara, aí eu entrei pra igreja, que imagina, não convertido ainda, louco ali, né, descobrindo coisas novas, poxa vida, posso fazer uma infinidade de coisas, vendo coisas que talvez, nossa, poderia ser melhor e não tinha sabedoria, né, o equilíbrio de poder falar na hora certa, da forma certa, do jeito certo, então isso prejudicava muita coisa. Alguns gostam, outros não. Alegria, Dom Bosco vai dizer que a alegria incomoda o diabo. O diabo tem medo de gente alegre. A alegria exorciza o demônio, né? Exatamente, vários santos dizem isso. Então, aquilo que eu falei, quando uma pessoa chega e fala e partilha, cara, você falou isso que eu não gostei. Isso ajuda, irmão. Desculpa, não era esse o intuito, né? De vez em quando você solta umas merda aí, né, Loucones? De vez em quando? Cara. De vez em sempre. Poxa vida, vai lá, fala com o cara lá, conversa pra ele, eu conheço a mente dele, Abre não o foi coração. isso que ele quis dizer. Então isso nos ajuda muito. Agora tem que saber até onde é o exagero ou até onde a pessoa é amargurada, a pessoa tem cara de carranca, a pessoa é de mal com a vida, nunca quis fazer a vontade de Deus e fica, eu não dou conta de nada, qualquer coisa incomoda, é alegria mesmo. Tem que saber distinguir, porque você não deve mudar, nós não devemos mudar. A alegria do Senhor é a nossa força, vai dizer lá na Bíblia, o profeta Neemias, né? Nós não vamos deixar de ser alegre, porque a alegria está incomodando. Exagero sim. Tá exagerado? Estamos sendo inconveniente? Vamos aqui nos ponderar aqui para fazer algo que não vá prejudicar. Mas agora a alegria não. A alegria, muito pelo contrário. A alegria incomoda só o Satanás. Aleluia. Glória a Deus, hein? Irmão, aí o tempo foi passando, você foi aprendendo, você foi buscando, você foi ministrando, você foi crescendo. Quando que se deu mesmo ali a sua experiência com o carisma Sacramento de Amor? Cara, eu já estava muitos anos já caminhando, não lembro, ali de 2006, não sei, e foi através do Vinícius, cara. Vinícius, um grande irmão, um grande amigo, cara, um grande amigo mesmo. Vinícius era membro de vida da comunidade Sacramento de Amor. Eu do Água Viva, eu tava tocando, a Sacramento de Amor tinha um evento que se chamava Cerco de Jericó, lá no Instituto Sagrado Coração, tava acontecendo essa edição. Eu tava tocando na vigília, de noite, vários horários, né, a ser cumprido. Aí chegou a Sacramento de Amor logo após a vigília do meu grupo, que era o Água Viva. E eles esqueceram o violão, foram pra vigília e esqueceram o violão. Aí o Vinícius, cabeludão, né, Black Power, chegou pra mim, não sabia quem era o irmão. Você empresta seu violão, cara, que a gente vai ficar aqui na vigília e nós não trouxemos, irmão, tá aqui, pode levar. Ele foi, pegou o violão e deu um beijo na minha face, cara. Quando o Vinícius deu um beijo na minha face, ali eu experimentei mesmo um Espírito Santo, vou dizer isso. Era Deus mesmo dando um beijo na minha face, eu senti algo diferente. Puxa vida, quem que é esses caras? Quem que é esse pessoal? Sabia quem era Sacramento de Amor? Sim, sabia que existia uma comunidade, mas não o que era uma comunidade. Né? Então, depois de muito tempo, fui para a comunidade e eu faço essa leitura. A primeira experiência que eu tive com o Carisma Sacramento de Amor foi através de um beijo de um irmão, que é o Vinícius, na minha face, me agradecendo por ter emprestado o violão. Que benção. Que loucura. Coisa maravilhosa. É o amor, né? Sacramento de Amor. O amor é a única força capaz de transformar Forte, né, cara? Isso aí, porque foi por causa de uma pregação que eu vi, gente escuta, porque eu senti isso lá. Eu não, foi um beijo na minha face. Então aí você teve essa experiência com o Vinícius, teve experiência com a comunidade, mas aí depois parece que chegou uma gaúcha, uma sulista, como é que chama? Do sul, né? Uma guria. A guria chegou. A Regina. A Catarina. A Regina mexeu com o seu coração? Mexeu, cara. Não, até postei o seu docinho, hoje. Eu vi o docinho. Até postei hoje, você viu lá? Igual o Chaves e a Paty. Quando o Chaves conheceu a Paty, foi igual quando eu vi a Thaís, a primeira. Foi numa missa, né? O Padre Antônio me ligou. Eu ajudava o Padre Antônio lá no Lar dos Idosos, ele me ligou. Daniel, vem cá tocar na missa que vai chegar uma missionária lá de São Paulo, ela estava em São Paulo em missão, você tocar na missa pra ela. Então quando eu vi ela na missa, cara, foi amor à primeira missa.
Igual o Ó, vídeo, né? primeira Que tá lá no Instagram. Tinha um Né? irmão meu que tava tocando comigo nessa missa, o Alexandre Ceará, abração, Alexandre, casado com a Valquíria, meu compadre. Eu falei pro Alexandre, eu vou casar com essa mulher. Falei, eu vou casar com essa mulher. O Alexandre, você surtou, cara. O Você Xande. tá doido mesmo. Grande Grande Xande. Xande. Aí foi. Coração. Posso contar como é que foi aqui? Conta. Aconteceu tudo Não, com nós a quer saber como é que Thaís? foi Pode? esse- Pode contar? esse Alavantei. Cara, então eu assim, rezando e esperando em Deus, né? Imagina. Tantos anos já Um esperando. cara bonitão, como eu já disse. Esperando em Deus, descobri que minha vida tá tudo errada, fazia tudo errado, sexualidade regrada, enfim, achava que tinha que ir pra festa, tinha que sair ficando com todo mundo, enfim, ó, esperar, né? Cara, eu apaixonei com a Thaís. A Thaís ficou aqui durante um ano, ela era de uma comunidade chamada Luz das Nações, de Cachoeira Paulista, e ela foi enviada em missão pra cá e ficou lá no Lar dos Idosos, aos cuidados do padre Antônio. E quando eu vi a Thaís, cara, eu apaixonei. Eu apaixonei e comecei a ajudar ela lá no projeto que ela tinha. Cheguei a até ser vocacionado da comunidade Luz das Nações. Só que eu nunca falei pra Thaís. A gente ficou junto lá, trabalhando junto em missão, durante um ano. Só que eu nunca falei pra ela. Por quê? Poxa vida, vai que eu falo pra ela que eu tenho um sentimento. Ela não tem um sentimento por mim, o que vai acontecer? Vou passar vergonha. Vai romper com tudo, eu vou perder a amiga e vou perder a minha pseudo-namorada, né? Na minha cabeça era namorada, né? Mas só eu namorava com ela. Aí, cara, passou-se um ano, a missão da Luz das Ações não deu certo aqui, a Thaís ia embora. Ia voltar Ai, ai, ai. pra o coração- missão lá em Cachoeira Paulista, né? Coraçãozinho doeu. Cara, aí ela foi despedir de mim e falou tudo ali que não deu certo, chorou lá as pitangas, tudo, e eu comigo, né? Enquanto ela falava, chorava. Agora eu vou falar pra ela, vou falar do meu sentimento, por quê? Porque ela vai embora. Então já não tem risco de eu perder, eu já vou falar, já tem que ir embora, então já vá sabendo. Cara, quando ela acabou de falar tudo, eu disse assim pra ela, Thaís, olha pra cá ou pra lá? Olha pra essa câmera. Thaís, dependente que não tenha nada, que não tenha dado nada certo, que do jeito que você esperou, vai embora com a certeza de que você tá deixando aqui alguém que aprendeu a te amar. Eu te amo. Tá, Irmão, eu nunca mais vou embora. eu rasgava passagem na sua cara. 20 anos. Nunca mais tá vou aí- embora. tá aí Tem 20 anos que tá aí aqui, até ué. hoje. 20 anos, tem uma família, casamos em 2008. Família Temos uma linda. família linda, Gabriel, 16 anos, Ana Clara, de 8 anos, e o Davi, de 14 anos. A Thaís. Vocês e a namoraram Thaís 2 Regina. anos, praticamente, de casar. Um ano de amizade e um ano a gente namorou, noivou e casou. Deus é poderoso, hein? É. Aproveita o gancho da Thaís, só pra gente fazer Vai. aquele merchan bacana. Eu tô sabendo que tem novidade aí, tem loja nova chegando. Só 2 no Brasil, né? Uma na Canção Nova Cachoeira Paulista e outra aqui. Conta essa novidade pra galera. É verdade, tem uma loja física lá, né, uma investidora lá em Cachoeira Paulista, bem pertinho da Canção Nova, Thaís Arte Sacra. E aqui agora não é bem a loja, mas é lá dentro da livraria São João Paulo II, tem o espaço agora lá, Thaís Arte Sacra, as camisas dos santinhos mais Show! querida do Brasil. Agora Eita, também, aqui em Divinópolis, você encontra lá na livraria São João Paulo II. Entra lá no Instagram, @Thaís Arte Sacra, vocês vão ver os modelos lá. Ô, é um negócio exclusivo, Ela é um uma negócio artista diferenciado. espetacular. Thaís é sensacional, hein? E, Thaís, queremos você aqui, hein? Eu assisti o podcast da Thaís com o Vamos, Padre vamos ver se Marlon essa Musso. história do Daniel é verdade mesmo. Você É. tá contando que foi assim. É, te quis na hora. Não, se na hora não, mas ficou impactada, né? Claro, aí começou todo um processo. A gente começou a conversar, falei dos meus sentimentos. Aí ela também falou dos sentimentos dela, que não era tão grande assim por mim na época, né? Mas ali Deus foi fazendo. Quando tá no coração de Deus, meu irmão, esquece. Ele conclui a obra. Irmão, nesse tempo todo aí de caminhada, Daniel Diniz, Paz, Sacramento de Amor, Evangelista Show, o que mais te marcou? Qual foi o episódio que mais te impactou na caminhada? Ah, cara, sim. Como pregador da palavra, profeta, missionário, homem de Deus, pai de família. Primeiro que a gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre nessa caminhada aí, aprendendo. Eu tô aqui hoje nesse podcast, para mim tudo é missão. Para mim hoje vir aqui é missão. Talvez para nós são histórias que, poxa vida, é um podcast, mas tem muitas pessoas que estão vivendo algo semelhante e essa conversa, essa partilha pode ajudar. Por isso, quando você me falou da proposta do podcast, eu falei, é muito de Deus isso. Tem uma situação que me marcou muito num roteiro de cura, um evento que a gente tem na nossa comunidade, é o roteiro. Um evento mais reduzido. Roteiro de cura interior.
roteiro de cura interior, porém já era no retiro do roteiro. Sim. Tinha uma senhora chamada Dalva, se eu não me engano, ela tinha 74 anos e ela era cadeirante. Eu contei essa história numa rádio que eu tava em Itaúna semana passada. Me fizeram a mesma pergunta. Ela era cadeirante. Eu fui cantar o Poropopó e ela tava ali querendo dançar. Eu peguei a cadeira de roda dela e comecei a balançar e rodar com ela. Quem conhece o cenáculo aí nosso aí, né? Comecei a rodar com ela lá, Poropopó, cantar, balançar, dar 360 graus com ela na cadeira de roda, né? O povo ficava assim, que é coisa. A mulher tava curtindo, eu, aleluia, glória a Deus. Aí teve uma partilha depois, no final do dia, que a pessoa tinha que falar alguma coisa. E essa Dalva foi e disse: eu tive 2 alegrias na vida. Essa Dalva falou, cadeirante, 74 anos. Uma foi quando eu nasci, embora eu não lembre de nada, mas eu sei que foi uma grande alegria, né? A hora que o céu determinou para eu poder vir aqui para a terra. E a segunda alegria da minha vida foi aqui hoje, louvar o Senhor como eu nunca louvei na minha vida. Então isso mexeu muito comigo, cara. Mexeu muito assim profundamente comigo, a importância e o poder do louvor, né? Uma pessoa que poderia estar ali, tá entregue, eu sou cadeirante, não consigo fazer mais nada. Mas ali ela louvou o Senhor de tal forma que ela se sentiu livre, ela entendeu que na presença do Senhor não existem limites. Oh, glória. Foi isso. E outra vez também lá na comunidade, com nossos irmãos acolhidos, eu gostava muito de ir lá na nossa casa de recuperação Padre Pio, fazer louvor com os irmãos dia de sexta-feira. E um dia eu tô lá fazendo louvor, e antes de eu pregar, eu fazia um momento de animação, um momento de louvor, ministrando louvor. Eu comecei a dançar um homenzinho torto, que é a loucura lá, balanço pra lá, balanço pra cá. E o irmão lá atrás começou a rir na nossa capela, e rachando os bicos de rir, cara. Sentava, punha a mão na barriga de rir. Eu, cara, esse cara tá rindo de mim, tá me tirando. Eu fiquei assim, né? Porque tá rindo de mim. Poxa vida, eu tô tão... Que cara louco, que cara louco. Eu tô tão... Que cara doido. Fora dos conformes, assim, o que tá acontecendo? Enfim, mas continuei a noite, chegou no final, abri lá pra quem quisesse partilhar alguma coisa, né? Esse irmão foi e me disse assim, deixa eu te falar uma coisa, cara. Tem uns 10 anos que eu não sei o que é rir de verdade. Hoje eu te vi aqui, ó, dançando essa música aí. Eu tava rindo porque eu não tava conseguindo conter a alegria dentro de mim. Então isso mexeu muito comigo, me impactou muito, cara. Esses 2 acontecimentos aí, da Dalva e do irmão lá na comunidade. 2 histórias muito impactantes. Eu costumo dizer muito que o louvor liberta, Aham. né? Assim, sempre que você vai fazer alguma animação, o pessoal tá meio engessado, né? Comecinho de encontro, você sempre fala isso. Ah, vira pro mandar do celular, tá, mas em tudo, poropopó. E realmente o louvor liberta. E eu vejo que existe uma grande diferença hoje, né, no mundo da música, entre um ministro de música e um artista secular. Eu queria que você tentasse explicar pro pessoal qual que é essa diferença e qual que é a importância do cara que tá ali servindo a Deus mesmo. Ele não é um artista, ele não tá ali pra ele aparecer, é pra que o nome de Deus seja exaltado. Que, né, numa situação dessa, o irmão tá ali, se fosse, tá debochando de mim, eu vou sair daqui, eu vou embora. Mas ali o cara tá tendo uma experiência com Deus, era o Espírito Santo tá agindo ali naquela alegria que ele tava sentindo. O ministro precisa ter essa diferença, né, cara? Cara, existe, são duas vias aí. Existe o músico, existe o ministro. Todo ministro é músico, mas nem todo músico é ministro. É um negócio, uma linha meio que tênue aí, mas é nessa pegada. O que que acontece? Se a gente ficar só nessa aí, eu sou músico, eu sou cantor. O máximo que vai acontecer, Cássio, Loucones, vocês também cantam. O que vai acontecer é no final de um evento, no final de encontro, as pessoas chegarem pra nós e dizer: poxa vida, essa música que você cantou é tão bonita. Mas quando a gente deixa Deus cantar através de nós, aí entra a diferença. Aí é ser ministro. Somos da geração de Padre Jonas Abib. Padre Jonas Abib fala que o ministério de música é a lança, é a ponta da lança, é aqueles que vêm na frente. Se a gente deixa Deus cantar através de nós, nós ministramos a canção, aí o feedback no final é diferente. Irmão, essa música que você cantou ia tirar minha vida, eu não vou tirar mais. Essa música que você cantou foi igual uma flecha penetrando no meu peito. Eu cheguei aqui, ó, sem perspectiva nenhuma de vida nesse encontro. Eu tô voltando bem, eu tô voltando pra cima, certo que Deus me ama. Essa é uma diferença muito grande. E a Bíblia, cara, tá recheada de promessas, tá cheia de promessas que falam da importância do louvor. Você pega Atos 16, por exemplo, aquele episódio que aconteceu entre Paulo e Silas. Sim. Eles estavam presos, cara, por
por pregar o evangelho, foram presos, tinha tudo lá pra murmurar, pra reclamar. Poxa vida, Deus, nós estamos aí falando o seu nome, o povo quer matar a gente aqui, tudo açoitado. Não, a palavra fala que por volta da meia-noite eles começaram a louvar a Deus. E o louvor foi tão intenso que o muro caiu, que as paredes caíram, que o cárcere tremeu e o povo foi liberto. Tem tanta coisa na Bíblia aí que nos mostra a importância, né? Então, nós, enquanto ministros de música, enquanto instrumentos de Deus, nós precisamos fazer o povo ter uma experiência mesmo, a experiência da presença e do poder de Deus. Tudo que é vivo, louve o Senhor. Tudo que é vivo. Louve o Senhor. Nós temos que louvar o Senhor que a gente é. Ah, pra que tem que bater palma num momento de animação, irmão? Porque a Bíblia não tá falando que a gente tem que louvar o Senhor com tudo que a gente é, então vamos bater palma em louvor a Deus. Vamos dançar, pra essa dancinha é coisa de retardado. Tá bom, pra Jesus não dança, mas lá no fim de semana no sítio fica quebrando até embaixo, fica tomando todas, pagando mico, vomitando, dançando, quebrando até embaixo. Pra Jesus eu não posso louvar ele, que a Bíblia me fala que tudo que é vivo tem que louvar o Senhor. Salmo 150, o que vai dizer? Que no meio dos louvores, Deus habita. Sabe por que o povo não muda de vida, irmão? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O povo vai em encontro, vai à missa todo dia, reza terço, reza rosário, fica a madrugada inteira rezando, vai com o instituto, vai com o Frei Gils, vai em encontro mas não muda de vida, não tem mudança de vida. Porque o povo não sabe o que é louvar, irmão. Repara, tem um encontro, o povo não quer participar da animação, é só uma musiquinha, irmão. A animação, o louvor é fundamental para abrir os corações. Certa vez eu ouvi de um pregador, cara, isso mexeu muito comigo, eu tava ministrando para anteceder a pregação. A pregadora falou assim, quando a gente está pregando a palavra de Deus, está acontecendo uma operação espiritual, uma cirurgia espiritual. Deus está entrando no teu coração e está fazendo uma cirurgia enquanto a gente prega. Cara, eu assim prestando atenção na pregação na hora. Peraí, se o pregador é o cirurgião, o animador é o anestesista. Não existe. Eu sou o paciente. Não existe cirurgia sem anestesia. O nosso papel enquanto ministro de música é anestesiar, fazer com que o povo se abra o coração para a palavra do Senhor entrar, penetrar e produzir frutos. Produzir a cura. Exato. Com certeza. É a graça de Deus. Glória a Deus. E isso é tão verdade que o Daniel tá falando. Eu vou tocar num ponto aqui, talvez que vai mexer um pouco lá no passado dele. Eu não sei se ele vai se lembrar disso. Mas conversando hoje com a Karen Diniz, sua irmã, sim, ela me contou que em determinado momento da adolescência dela ali e tal, ela tava no quarto, na casa de vocês lá, o quarto dela era do lado do banheiro. E você tava cantando Abraço de Pai, do Valmir Alencar, no banheiro. E a Karen, no quarto dela, teve uma experiência com Deus ali, através do seu cantar mesmo, né? Olha o tanto que Deus é poderoso. Você lembra como que foi essa época na sua vida? Eu lembro dela me partilhar isso depois, né? Que ela começou a caminhar. Abraço, Karen. Beijão pra você, pra Luna, pro meu afilhado lindo aí. Ô menino bonito João Miguel e o Brunex, meu cunhado. Grande abraço, Brunão. Eu lembro, cara, dela me contar, né? A Karen não começou a caminhar assim tão nova. E ela passando por várias situações, eu fui saber depois. Então eu entrei no banheiro pra tomar banho, aproveitando que tava tomando banho, tava cantando na época. Tem muitos anos isso, cara. Isso deve ter uns 10 anos. Eu cantando Abraço de Pai. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim. Aí a Karen falou que teve uma experiência com Jesus, deu no banho, cantando Abraço de Pai. A Karen começou a caminhar, fez uns retiros, muito bom. O Bruno se reencontraram, casaram e hoje tem uma família maravilhosa, uma família linda. Família linda. É o poder da música, né? O poder da música na evangelização. É muito forte, cara. Quando ela me contou isso, eu falei, cara... Porque, assim, além de tudo, é a gente ser testemunho daquilo que nós vencemos da igreja dentro de casa. Porque tem gente que é uma coisa na igreja, dentro de casa é outra, né? Veste a carapuça lá na igreja, uma máscara, chega em casa, é terrível, né? E não tem nada pior, cara, que tipo assim, às vezes você dá uns contos de testemunho dentro de casa, sua mãe vira e diz, não, é isso que você tá aprendendo na igreja? Nossa, isso arrebenta. Isso regaça. Eu era meio rebeldezinho quando eu comecei a caminhar no grupo de oração também, eu já escutei muito isso. O que adianta ficar dentro da igreja? É isso aí, o que adianta? Você vai lá fazer o quê? Cara, a única vez que o pregador, né, ele é beneficiado com a sua pregação, porque a Bíblia fala, quanto mais for dado, mais será
cobrado. A gente, enquanto missionário, enquanto pregador, a gente só é beneficiado a partir do momento que a gente tá lutando para viver aquilo que a gente prega. Exatamente. Aí a gente começa a colher os frutos da nossa Exatamente. evangelização. Aleluia. Porque caso contrário é aquilo que você falou, aquilo que os fariseus faziam, né? Faça o que eu falo, mas não faça. Não faço o que eu faço. Entendeu? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Glória a Falando na Karen e no Bruno, eu tive com o Bruno ontem. E ele pediu, ele virou pra mim e falou assim, cara, assim, pergunta pro Daniel a história da caixa de isopor. Ah, O Bruno, você sabe, né? Você já sabe como que é. foi um show. Eu fiquei assim, pergunta lá pra ele. Ó, Brunão, Pergunta pro Bruno. Bruno, abraço, irmão. Foi o seguinte, cara, tava um Evangeliza Show da Sacramento de Amor no Sanctus Fest, uma balada santa que a Sacramento de Amor promovia uma vez no ano, era muito bom. Aconteceu ali no Bom Pastor, qual que é o nome daqui? Não lembro, lá num É do salão santuário, lá. Santuário? Não, num salão lá de festas, lá no Bom Pastor. E o Bruno, cara, o Bruno tava com uma guitarra nova. O Bruno tava com uma guitarra novinha, mano. E acho que a Cássia, o Michel E tava Bruno? cantando, né? E eu lá atrás dançando, mexendo, aquela Pérez loucura Bife, eu lá, acho. né? Igual o Gabriel falou pra irmão, você tem que mexer menos aí, que você tá tremendo as caras tudo aqui. Eu tava naquela mexida, o Bruno, o Daniel vai esbarrar na minha guitarra, vai cair. Então o Bruno tocava na guitarra e a outra ficava lá. De vez em quando, no meio do show, eu trocava. Vai esbarrar na minha guitarra e a guitarra vai cair. Daniel, não vai ficar quieto. Meu Deus do céu, tem que acontecer alguma coisa pra ele ficar quieto. O Bruno acabou de falar, ele me conta. Eu caí do palco dentro da caixa de isopor, que tava cheio d'água. Nossa. Quebrei a caixa tudo, cara. Caí vergonha, mano. sanguíneo. Pau quebrando lá, o show acontecendo, eu no meio do gelo lá, tentando sair. Poró, E depois fiquei sabendo que o Bruno me rogou uma praga. Tomar que cai. Vai Bruno, quebrando minha guitarra aqui, ó. Vou pensar depois, hein, Bruno. O Bruno é sensacional. Bruno, irmãozão. Mano, o Bruno, Bruno é um ó. cara espetacular. Te Abraço, amo, Bruno. O Bruno é um dos irmãos que eu tenho. Ó, eu tive o meu irmão, o Anderson, né? Acho que quando eu tinha 6 anos, meu irmão nasceu. Depois, quando eu já tava com 12 anos, nasceu a Karen. E depois que eu tava mais velho, Deus me deu um outro irmão, que é o É o Brunão aí. Brunão. Esse cara é bom, o Bruno é diferenciado. Completamente. Essa época transcendental. de Sanctus Fest era bom demais, né, Ah, cara? o pau quebrava, Nossa, cara, era muito devia. bom, Eu né? lembro Balada dessa... Santa a gente fazia pra combater o Halloween, né? Era todo dia 1º. Se no dia 31 eles celebravam os demônios, dia 1º a gente celebrava a santidade. santos. Todos os santos. Coisa linda. Eu lembro, eu lembro até das blusas que era lá no Profetiza. Uma balada, uma dessas Santos, Com a essas camisa começaram quadriculada assim, né? com a Quadriculada, manga é. camuflada. Isso foi 2018, eu Exatamente. A acho. Thaís gostava de colocar uns negócios lá, enfim, enfeitar, enfim. Ô, Dani, nós estamos falando aqui muito de sacramento de amor, né? Não tem como fugir muito, né, do nosso carisma. Você lembra quando você consagrou ao carisma, 2018, salvo engano? Lembra qual foi o sentimento que você teve ali naquele dia? As suas lutas, né? Porque eu acredito que a gente mesmo internamente encontra muita resistência, né? Se sente indigno, se acha que aquilo ali tem medo mesmo do que tá por vir após uma vida consagrada. Você lembra como que foi pra você assim nesse momento de consagração, dessa decisão mesmo de agora eu sou sacramento de amor até o dia da minha morte? Cara, indigno a gente é, né? Só que o amor e a misericórdia de Deus nos faz ser dignos. São Paulo fala assim numa de suas cartas: dos apóstolos eu sou o menor. Aliás, eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, mas a graça de Deus sobre a minha vida não foi em vão. Então era um sentimento de gratidão muito grande, inclusive até hoje, quando eu renovo a minha consagração, é um sentimento de gratidão muito grande por tudo aquilo que Deus fez, faz e fará na minha vida, né? Deus vem desenhando, vem escrevendo essa história desde quando aqui a gente começou partilhando aqui no iniciozinho do podcast, né? Que Deus foi realizando, que Deus foi fazendo. Então, da minha consagração ali em 2018, inclusive a música do momento que eu fui receber o sinal foi Abraço de Pai. O Jerry estava cantando, grande Jerry, grande ministro de música aqui de Divinópolis. Abraço, meu irmão. Foi a música que eu pedi, a música que eu escolhi. E ali eu ficava experimentando o amor de Deus a missa inteira. E passava um filme na cabeça, né? Tudo que aconteceu, que Deus tem feito, as coisas que já tinham me acontecido na caminhada, e mesmo assim Deus nunca desistiu de mim, apesar de mim. Então é um sentimento, respondendo a tua pergunta, um sentimento de gratidão a Deus, ao céu, muito grande, por ele um dia ter olhado para mim, pô, quero contar com ele.
eu quis contar com você. Glória a Deus. E hoje nós temos Daniel Diniz, graças a Deus. Meu formador. E a palavra fala, né, que não foi você que me escolheu. Foi eu que vos escolhi. Aleluia. Então, isso mexe muito comigo, cara. Tô muito grato a Deus. E, assim, eu gosto de dizer muito, meninos, que nós somos muitos missionários no mundo inteiro. Mas se você pegar a grandeza do mundo, o mundo tem quantos bilhões de pessoas? Diante da grandeza do mundo, esses missionários se tornam poucos. Então, fazer parte desses poucos que Jesus Escolheu. irmão, isso é uma honra. Nós somos servir a Deus. separados, né? É tremendo. É uma cara. honra. Deus chamou, cara. Deus escolheu, Deus Tremendo. quis. Então, isso é uma honra. É uma honra muito grande. Você é feliz por ser sacramento de amor, Dani? Muito. Tá louco, cara. Muito realizado, feliz, realizado. Tudo que eu sei, eu aprendi na Sacramento de Amor. Tudo que eu sei enquanto missionário, enquanto pai, enquanto homem de família, profissional, eu aprendi na Sacramento de Amor, vendo o Du, vendo a Beta, vendo a Helenice, vendo o Fabrício, vendo meus irmãos mais velhos. Tudo. Enfim, quando eu cheguei na Sacramento de Amor, vindo da renovação, achei que eu ia chegar lá cantando, cara. Ah, vou cantar, eu já canto aqui na renovação, me colocar pra limpar banheiro. Agora nesse encontro eu vou cantar. E me colocaram pra ficar lá na lixeira, trocando o saquinho da lixeira lá, saco de lixo. Agora chegou nesse encontro eu canto. Me colocaram pra cantar pros meninos, os filhos, as crianças, que os pais participaram do evento. Irmão do céu, eu tô lá, o encontro acontecendo lá embaixo, eu cantando porque é meninada, os meninos aí chutando minha canela. Mas ali eu entendi que a comunidade tá me formando, cara. Tá me formando. A comunidade não queria um Daniel que só cantava. A comunidade queria um Daniel que lutasse por uma vida de santidade, que levasse Jesus para as pessoas. Eu não tinha nada para oferecer. Então a comunidade foi potencializando, foi investindo, foi formando, foi formando. Formou, Tudo te que eu preparou. aprendi, cara. Tudo que eu aprendi aqui dentro dessa comunidade. A nossa centro terapêutico lá, né, que era a Casa São Padre Pio. Quantas vezes eu ia pra lá e antes de fazer uma pregação fora pro povo, eu fazia lá pros irmãos, na animação. Eu vou tentar isso aqui na animação. Então, eu fui aprendendo ali, o Du dando um toque, o Du conversando, Fabrício, puxa vida, como o Fabrício me ajudou na minha questão ministerial, a Helenice, cara. A Helenice trazia pra mim profecias quando eu tava desanimado, ministerialmente falando. Deus falava com a Helenice trazia profecias pra mim, assim, ó. Profetismo. ela é Puxa mística, vida, eu não ela- contei pra ninguém, cara. Não contei pra ninguém. Mulher É de Deus Deus, falando né? comigo. Então, tudo que eu sei, de verdade, tudo que eu sei, eu aprendi ali dentro da Sacramento de Amor, cara. Meu Deus. É tremendo, cara. Também Esse você lugar ali, ó, existe a promessa, né? Não sei se o Du falou que aqui todos vão parar pra rezar. Aquele Aleluia. lugar é um local de promessa, cara. É uma- Ali é um local santo. A Sacramento de Amor não tem boca. Eu ministro evento, eu prego em vários lugares. Em vários lugares, Minas Gerais, alguns lugares do Brasil, mas nada se compara do que está em missão na minha casa, na comunidade Sacramento de Amor. Nada se compara. Existe uma unção diferente, existe uma atmosfera diferente no ar ali, quando a gente tá em missão na Sacramento de Amor. Ali é uma terra eucarística, ali é diferente, não tem jeito. É verdade. E também com essas feras aí que ele falou, a Helenice, dispensa comentários, Fabrício, Fabrício Du. é Só os magos. Roberta, cara. A Beta, cara, a Meu Deus Betinha. do céu. Mano, a Beta é Deixa eu contar um avivada. A episódio. mulher Deixa eu contar aqui o episódio da Beta. Pode, Vou vai. contar um episódio da Te Beta, bateu? que veio a vez, né, pegando o ministério, A Betinha é processo tremenda, de reformulação do ministério, né, montei um ministério, tinha acabado de assumir a coordenação, montei um ministério. Eu achei, não, ficou bom demais o evento, né? A Beta chegou lá, aqui, que gritaria. Tava parecendo que você estava relinchando. Pô, foi Deus falando com nós, cara. Ela, graças a Foi Deus, de ela Deus, foi hein? ali, foi verdadeira. Poxa vida, nós precisamos melhorar tanta coisa. Isso lá no começo da década ali de 2010. Sim. E a Beta me ajudou muito, cara, com esse jeito dela, com essa forma dela muito verdadeira mesmo, de ser. Ah, às vezes vai doer. Cara, mas precisa doer. O amor dói, Santa Teresinha não ensina. Então, eu vou falar. Nos momentos da minha vida que eu mais cresci como pessoa, foi através da Roberta. Foram em Ela é situações que eu tremenda. tive entre eu e ela, onde Deus trabalhou o meu coração de tal forma que eu fui conhecer coisas dentro de mim que eu não conhecia, até ter sido confrontado por ela. A Mãe de Deus, Roberta- Beta, abraço, te amo, Beta, minha Betinha, mãe. mãe. espiritual. Nós Mãezona. queremos você aqui também, viu? Querendo você aqui, Betinha. A Beta, ela é um patamar assim. Não, né? ela é mulher, ela é avivada, cara. A Roberta é uma coisa diferenciada. A Roberta pode quando você pode ver que tem um momento de oração. Pode estar um momento de oração que for.
Pode ser avisos. Se a Roberta pegar o microfone e começar a rezar, parece que muda o clima, parece que a graça vem e ela é avivada, tem a alma avivada. Então, cara, a Beta é uma das poucas mulheres no Brasil, assim, que eu vejo que carrega essa verdade consigo. Por quê, cara? Ela traz muita verdade. João 8,32, o que vai dizer? A verdade liberta. A Beta, a vida dela ali, né? Toda é uma vida de pautada ali na oração. dor, no sofrimento, claro, tem as consolações de Deus, mas tudo muito ali embasado na verdade. Uma vida Então, quando ela entregue, abre a né? boca para falar alguma coisa, seja para ministrar, pregar, dar um conselho, ou até mesmo confrontar, A unção irmão, vem, né? a unção vem. Ela não abre a Porque boca Deus pra ama onde tem besteira. verdade, entendeu? A unção vem. Exato. Verdade. Roberta Abraço, Vivas Betinha. É sensacional. Roberta Vivas, ó, abraço. Coraçãozinho pra você, mãe. Amém. Daniel, Diga. a sua maior referência até hoje na música foi o Padre Marcelo Rossi? Padre Marcelo Rossi. E como que foi conhecer ele? Ah, Porque, louco, velho. Foi louco, hein? Até Foi coraçãozinho louco de tudo, fizeram. hein? Até hoje eu fico estático. cara, só de- aquela foto do coração. É o eu- a hora que eu descanso dela vejo- de geladeira, Não quer tem a ver? foto aí não? Tem na foto. Tá aqui. Depois nós vamos colocar no corte. Aposto que o Isso. descanso dela do celular dele é ele tá de Marcelo. Com certeza aqui, ó. Tá pra onde que eu mostro? Aqui, ó, por favor. O Padre Marcelo Rossi marcou também minha infância, cara. Padre Marcelo Rossi. Cara, porque eu já vinha, né, de balada, discoteca, trem na década de 99 pra 2000. O Padre Marcelo estourou a tal ponto que tocava até nas discotecas. Eu lembro de estar nas discotecas, Games, Ele é um fenômeno, cara. Zigue-zague, as discotecas que tinha aqui na minha época. E erguei as mãos, que loucura é essa? Que é isso? É um tal do Padre Marcelo. Fenômeno. Tem anjos voando e aquela coisa me marcou, né, vai? Porque assim, sempre minha mãe me ensinou os caminhos de Deus, tudo. Eu ouvi na balada uma coisa de Deus, eu lembro que eu falei, pô, tocou essa música de Deus. Depois ligava no Gugu, tava lá. Ele tava lá todo ele, né? dia. Aí, Faustão. bacana. Aí eu comecei a caminhar 2002 ali, eu fui saber quem era o Padre Marcelo Rossi, cara. Eu fui saber mais a fundo, Santo Agostinho vai dizer, só se ama aquilo que se conhece, fui tentar conhecer. Antes eu sabia quem era, depois eu fui querer conhecer o Padre Marcelo. E ali, cara, eu fiquei impactado com a vida dele, né? Então, um santo, puro, de certa forma, assim, eu lembro que o próprio Padre Marlon, né, que fez essa ponte para eu poder, o Padre Marlon Múcio, para conhecer o Padre Marcelo Esse Rossi, também nós queremos aqui. ele me falou, o padre Marcelo, você vai ver que ele vive fora da frequência. A frequência dele é outra, ele é desligado do mundo. Cara, quando eu vi o padre, tava eu, a Thaís, meus filhos, né, eu não acreditei, assim, de verdade. Até eu vi o padre, não vai dar certo, cara. É um sonho, irmão. Era assim, é um sonho que tava sendo realizado, né? E quando o padre entrou, cara, eu tava assim, com um monte de discurso, um monte de coisa pra falar pra ele, como é que eu descobri quem ele. Falei, como eu fiquei estático, cara. Fiquei estático, nunca senti isso perto de ninguém, cara. Aliás, 3 pessoas depois, né? 3 pessoas de Deus. Eu experimentei a mesma coisa que eu experimentei com o Padre Marcelo, mas eu não consegui. A única coisa que eu pedi, vamos fazer uma foto, coraçãozinho. Ficou, Eu lembro dele. ficou impactado. Aí já. eu lá, falei, dela. com a mão no ombro do Gabriel, pô, você vai ficar maior do que eu, cara. Eu já calço 47, mas enfim, eu ficava só, o Padre Marcelo, cara. Então, assim, é a minha maior referência, assim, de música. É o maior ministro de música do Brasil sem cantar, né? Não canta música, né? Imagina se ele cantasse, moço. E ainda Pois se é, vier. cara, mas o negócio é a administração, você tá Ele é- entendendo? ele é ungido, Volta ele é- naquela fala ele é um nossa. Se santo. fosse cantar, ele não seria essa grande referência que ele é da música. Entendeu? Hoje é o mais estourado do Brasil. Como que foi conhecer o Frei Gilson? Já cara, emenda Frei aí. Gilson é outro também, é um muito santo. Santo. Muito santo, é... E bomba, Foi na ele tá canção- bombando. O foi Frei na, foi na Gilson. canção nova, a Thaís fez uma cruz, pintou Nossa Senhora Guadalupe, devoção especial dele, pessoal. Aí Nossa Senhora Guadalupe, né, perto da cruz, do lado do Frei, e o Frei tocando o coração de Jesus. Aí eu lembro, né, a Thaís conversou mais com o Frei, eu queria ficar só ali contemplando, né, vendo, Sim. né, eu gosto de... Como é que é a pessoa ali no ordinário? Eu lembro que quando a Thaís deu a cruz pra ele tocando o coração de Jesus, ele falou assim pra nós, reza pra mim, que eu tenho que estar aqui sempre, aos pés da cruz. E como é difícil estar aqui. Rezem pra mim. Aleluia. Não mexeu muito comigo, cara. Muita Eu, santidade, né, eu cara? acho que eu repousava. Né? Muita santidade, muita santidade. E o outro foi o Padre Marlon Múcio. Quando eu vi o Padre Marlon Múcio a primeira vez, a Thaís já era muito amiga dele, só que eu nunca tinha tido nenhum contato com ele. Quando eu vi ele a primeira vez na Expo Católica, deve ter uns 4 anos, sabendo de toda a história dele, eu cheguei perto dele, aquele homem tem odor de santidade, cara. Padre Eu Marlon, começava a chorar e não sabia o que estava acontecendo. Eu olhava pra ele, eu começava a ficar impactado. a coisa Eu fui impactante. batizado Ele só de olhar pra ele.
Entendeu? Então, Ele é santinho mesmo. são essas, claro, minha maior referência, Padre Marcelo Rossi, mas 3 pessoas que eu fiquei impactado, fiquei estático ao chegar perto. Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson e Padre Marlon Múcio. Eu cheguei próximo ao Padre Jonas, mas porém no meu comecinho de caminhada, porque na minha época a missa era no rincão já, o pessoal entrava lá de trás, então eu lembro de chegar perto do Padre Jonas, passar perto do Padre Léo, mas eu não sabia direito quem era. Depois que eu fui saber, né? Aí depois eu não tive mais contato, nem nada, né? Eu acredito que eu também sentiria a mesma coisa. Não tem dúvida, né? Padre Jonas, Padre Léo. Cara, o Padre Jonas também, eu acho que eu ficaria impactado. Missa tudo para todos. Olha só. Meu legado, o legado que eu deixo para o mundo é o carisma Canção Nova. Eu deixo o Coisa Paropopó, olha pra você ver de E eu deixo, vai explodir Nós a bomba. vamos começar a falar de... E o seu Léo, vai explodir a bomba, e as pessoas nem É entendem. diversidade de carisma, né? Um deixa a canção nova, um deixa o Poropopó, outro deixa a bomba. A vida não para, não o para. mundo não para, você também não. Irmão, a gente tá vivendo um tempo festivo, que é o tempo de Natal, que todo mundo tá falando em festa, todo mundo tá querendo confraternizar, todo mundo fica bonzinho, amoroso, caridoso, mas a gente não pode se esquecer que Natal é Jesus. Sim. Natal é a graça de ter o Verbo encarnado entre nós, a nossa salvação. Deixa um recado para quem nos acompanhou até agora, como viver bem esse tempo que nós estamos vivendo. A palavra vai dizer que o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Muitos pensam e até dizem, né, que Jesus veio no mundo para poder curar o paralítico, curar o cego, multiplicar os pães. Enfim, esses milagres ele fez porque ele era Deus, ele tinha poder sobre tudo e sobre todos. Mas São João Batista é o que prepara, né, a vinda do Senhor, prepara o caminho para a vinda do Senhor. Ele diz muito bem, quando ele olha para Jesus, ele conta o porquê que Jesus veio nesse mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Aproveita esse tempo propício da encarnação do Verbo. O Verbo que por amor veio e se habitou entre nós. Tudo aquilo que hoje é dificuldade para você, quanto tempo você está aí tentando romper com situações de pecado, você não consegue, vício, você não consegue. Pede para o Senhor, para o menino Deus que vai nascer agora numa manjedoura, nós vamos fazer memória disso, para que ele possa nascer no teu coração e que o teu coração seja essa grande manjedoura. E peça para ele, Senhor, assim como o Senhor nascesses na gruta de Belém, nasce também aqui na manjedoura do meu coração. Eu quero uma vida nova. E o que aconteceu, por isso que existe, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Aí o que vai acontecer depois desse nascimento, meu irmão, aí é colher os frutos de quem um dia abriu as portas da tua casa, do teu coração e deixou o menino Deus nascer aí dentro. Acredite, meu irmão, vale a pena ser de Deus. Acredite, vale a pena entregar a vida por Jesus e para Jesus. Vamos escolher a melhor parte, assim como ele nos ensina lá em Betânia. Cara, nós vamos caminhando pro final, então. E agradecer sua presença aqui, Dani. Nossa, Sim. foi assim, enriquecedor para nós, né? Beber um pouco do carisma sacramento de amor através de você. E estamos aqui, né? Avisa a Thaís que nós queremos ela aqui também para contar essas experiências dela. Em breve. E se Deus quiser, teremos novas oportunidades. Você contar mais histórias, né? Se a gente pudesse aqui, a gente ficava. Pode fazer que a gente vem aqui encontrar histórias das missões, dos Só lugares. os bastidores, né? Só o trem. Vai ter sim. Só o trem cabeludo. Vai ter a parte 2 com o Daniel Diniz. Esse foi o nosso segundo Fala Vaso podcast com o Daniel Diniz. Valeu, galera. Valeu, Dani. Glória a Muito Deus. obrigado, irmão. Tamo Demais. junto. Vamos pra cima, vai explodir a bomba.